Sabe aquela pergunta que parece simples, mas que deixa a gente pensando por horas? Pois é, e se algo, ou até mesmo alguém, pudesse mudar completamente, mas, de alguma forma, continuar sendo a mesma coisa? Parece um nó na cabeça, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo num quebra-cabeça filosófico que é exatamente sobre isso, o paradoxo do navio de Teseu. Essa história toda vem lá da Grécia Antiga. É um experimento mental sobre o herói Teseu. Mas olha, não se engane pelo nome antigo, viu? Essa questão toca num ponto central da nossa existência. Afinal, o que define a identidade de alguma coisa ou de uma pessoa? A ideia inicial é bem simples de entender. Imagina só, Teseu tem o seu famoso navio, feito de 30 tábuas de madeira. Conforme ele viaja, o sol, o sal, o mar, tudo vai desgastando a madeira. E cada vez que uma tábua estraga, ela é trocada por uma novinha em folha. Esse processo continua, uma tábua de cada vez até que, pronto, nenhuma das tábuas originais está mais lá. E é aqui que o bicho pega. Esse navio, que agora é feito só com peças novas, ele ainda é o navio de Teseu? Ou ele se transformou em uma outra coisa, completamente diferente? Pode até parecer uma discussão meio abstrata, né? Sobre um navio antigo. Mas esse problema da identidade, na verdade, está em todo lugar. Vai muito, mas muito além desse barco. Para pensar um pouco. A seleção brasileira de 2002, aquela do Penta, com Ronaldo e Ronaldinho, é o mesmo time que joga hoje? O nome é o mesmo, a camisa, mas os jogadores são outros. E uma banda como Linkin Park. Depois da perda trágica do Chester, se eles continuassem com uma nova voz, ainda seria o Linkin Park? E o mais profundo de tudo, e a gente? Nossas células estão sempre se renovando. Nossas ideias mudam. A pessoa que cada um era há 10 anos, ainda é a mesma hoje? Bom, vamos começar explorando um lado da moeda. O argumento de que, sim, o navio continua sendo o mesmo. E para defender essa ideia, tem umas abordagens filosóficas bem interessantes. Uma das ideias que vem lá de Aristóteles é que a identidade de uma coisa não está no material, mas na sua forma. Ou seja, na sua estrutura, no seu projeto. No caso do navio, é o design dele. Enquanto esse design for mantido, a identidade permanece, não importa se as peças mudam. O próprio Aristóteles aplicava isso aos seres humanos, dizendo que a nossa forma seria a nossa capacidade de pensar, a racionalidade. Só que esse raciocínio leva a gente para uma encruzilhada bem delicada. Por quê? Se a identidade de uma pessoa está ligada à racionalidade, o que acontece quando alguém, por conta de uma doença como a demência, perde essa capacidade? Essa pessoa deixa de ser quem era? Para muita gente, essa conclusão é bem difícil de engolir. Ok, outra possibilidade. A identidade está na função. A gente poderia dizer que o navio de Teseu é o navio de Teseu porque o trabalho dele é bom, transportar Teseu. Enquanto ele cumprir essa função, ele é o mesmo navio. Não importa de que madeira ele é feito. Faz sentido, né? Mas e se a função muda? Vamos imaginar que, séculos depois, pegam esse navio e transformam num carro de desfile, um carro alegórico. Ele perdeu a identidade original? Mesmo que todo mundo chame de o antigo navio de Teseu, a função essencial dele já era. E se a identidade for, na verdade, uma história? A ideia aqui é que o navio continua o mesmo porque existe uma narrativa contínua, uma corrente de causa e efeito que liga o navio de ontem com o navio de hoje. Da mesma forma, a nossa identidade pessoal seria construída pelas nossas memórias que vão tecendo a história da nossa vida. Só que aí vem a amnésia para complicar tudo. Se alguém sofre de amnésia profunda e simplesmente esquece o passado, essa história é interrompida. Será que ali surge uma nova pessoa? Uma nova identidade? Ou a amnésia é só um capítulo em branco na mesma história, mesmo que o protagonista não se lembre dos capítulos anteriores? A resposta não é nada óbvia. Muito bem, agora vamos virar a mesa e olhar para o outro lado do argumento. A galera que diz que o navio com certeza não é mais o mesmo, que a identidade se perdeu no caminho. Essa visão defende que a identidade de um objeto está grudada no seu material original. A alma do navio estaria naquelas 30 tábuas iniciais. Então, ao trocar todas elas, Teseu não consertou o navio. Ele, na verdade, desfez o navio original aos pouquinhos e criou um novo no lugar. Isso nos joga direto em outro problema lógico, o tal paradoxo de Sócrates. Basicamente é o seguinte, onde é que a gente traça a linha? Em que momento exato o navio se torna um novo navio? Foi quando a primeira tábua foi trocada? Na 15ª? Ou só quando a última, a 30ª, foi substituída? Não existe um ponto que não seja meio arbitrário. Então, talvez o problema real seja a nossa busca por uma resposta simples de sim ou não. Alguns filósofos que vieram depois adicionaram umas camadas a mais nesse quebra-cabeça e a coisa ficou ainda mais interessante. O filósofo Thomas Hobbes teve uma sacada genial para complicar a história.
Imagina que, enquanto Teseu trocava as tábuas do navio dele, tinha alguém juntando todas as tábuas velhas. E com elas, essa pessoa reconstruiu o navio original idêntico. No final, a gente tem dois navios. O navio A, que foi todo reformado, e o navio B foi reconstruído com as peças originais. E agora? Qual dos dois é o verdadeiro navio de Teseu? Essa reviravolta sugere que talvez a identidade não seja algo que o objeto tem por si só, mas sim uma convenção social, um acordo. Pensa na Catedral de Notre-Dame. Depois daquele incêndio terrível, ela foi reconstruída, e todo mundo continua considerando ela a mesma catedral histórica. Nesse caso, a identidade é uma construção social. É um acordo coletivo de que aquilo é a Notre-Dame. E aí vem o filósofo mais recente, o Derek Parfit, e diz: espera um pouco. O problema talvez esteja na própria palavra mesmo. Ele propõe que a gente precisa separar as coisas. Existe a identidade qualitativa, que é quando duas coisas têm as mesmas qualidades, tipo um clone. Ele é idêntico em qualidade, mas não é a mesma pessoa. E tem a identidade numérica, que é ser uma única e mesma coisa. A pessoa e o clone dela são numericamente diferentes, são dois indivíduos. Entende a diferença? Isso muda a perspectiva, né? E no fim das contas, toda essa viagem filosófica nos traz de volta para a questão mais íntima de todas, a nossa própria identidade. Se a gente for pela resposta científica, muitos diriam que a identidade está no cérebro. Mas essa ideia tem uma consequência bem esquisita, porque se isso for verdade, então o nosso corpo, nossos braços, nossos olhos, tudo isso é só um veículo, uma casca. O eu de verdade seria esse sistema nervoso que a gente nunca vê. É uma ideia um pouco desconfortável, para dizer o mínimo. Então, afinal, o que nos define? São as memórias, que podem falhar? É o corpo, que não para de mudar? É o cérebro, essa massa de neurônios escondida dentro do crânio? É a nossa história? Ou será que é, pelo menos em parte, a forma como as outras pessoas nos enxergam? E no final, talvez o objetivo do paradoxo do navio de Teseu nem seja encontrar uma resposta para bater o martelo. A verdadeira força dele está justamente em nos fazer questionar aquilo que a gente assume como certo sobre identidade, sobre mudança e sobre o tempo. É por isso que essa história, de séculos atrás, continua tão viva. Ela nos força a olhar no espelho e perguntar: quem somos nós? Como é que a mudança nos molda? E em quem a gente se transforma ao longo do caminho?